Noite, graça e paz. Louvamos a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e fará. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, a palavra inspirada, no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29. A versão que eu tenho em mãos é Almeida Revista e Atualizada. Jeremias 29, versículo 1 até o versículo 20. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia. E dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-os-ei como figos ruins, que de tão ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste. Falo-os-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de opróbrio entre as nações para onde estiver arrojado. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia,
Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, te louvamos, Senhor, por esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua igreja com o teu povo. Senhor, te louvamos, ó Deus santo e eterno, obrigado, porque o Senhor nos atrai com laços de misericórdia, com laços de bondade e de amor. Tu sabes o que fazes com cada um de nós. Quem somos nós, Senhor, para querer ensinar o Criador dos céus e da terra como Ele deve agir? Por isso, Senhor, nos humilhamos diante de Ti e pedimos, Senhor, que a Tua vontade, Senhor, reine sobre a nossa vida e esta igreja. Ó Deus Santo, que o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer vida a esta igreja, venha soprar, Senhor, nos corações, dando entendimento da Tua palavra e levando o Teu povo, Senhor, à obediência. Usa, Senhor, a minha vida com graça, com poder, com a autoridade do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados irmãos, quantas vezes nós passamos por situações, especialmente situações de aflição, situações de luta, lutas que vêm às vezes do nada, lutas que sobrevêm sobre a nossa vida. Talvez uma notícia de enfermidade, talvez uma notícia de morte, talvez um desemprego repentino, ou quem sabe, alguma coisa inesperada que acontece com a sua esposa ou com alguém da sua família. Estamos sujeitos a essas coisas. Na verdade, somos mais frágeis do que podemos imaginar. A palavra de Deus diz que os nossos dias são como a folha que murcha, a erva que seca. Somos muito frágeis. Somente Deus pode nos sustentar e nos guiar. E em meio a essas situações, quantas vezes nós questionamos e dizemos por quê? Por que estamos passando por determinada situação? Por que será que determinada coisa veio sobre a nossa vida? E geralmente acontecem repentinamente. E o mais terrível de tudo é que somos cristãos, somos servos de Deus. E muitas vezes, por causa de uma teologia completamente distorcida e errada, que herdamos de um evangelicalismo barato aqui em nosso país, e até mesmo além da nossa fronteira nacional, um evangelicalismo que muitas vezes associa o ser cristão à prosperidade financeira, estar isento de lutas, de enfermidades, de dificuldades. E quando essas coisas sobrevêm sobre a nossa vida, nós muitas vezes começamos a questionar a Deus e dizer por quê? Por quê, Senhor? Por quê? E a nossa teologia começa a desmoronar diante disso. A teologia errada, digo, aquela que diz que o crente está isento de dificuldades. Que Deus, como um Deus de amor, poderia colocar um servo dele, por exemplo, em uma cama, numa situação degradante e humilhante. Como que Deus poderia permitir que seu servo fosse roubado, agredido, ou fizesse um exame e constatasse que tinha um câncer terrível? Mas essa é a realidade que nós vemos no nosso dia a dia, muitas vezes. E talvez não esteja tão distante de nós e da nossa vida. E para piorar ainda um pouco mais o quadro,
é que perguntamos a Deus o porquê. E Deus não responde o porquê. Ele não é obrigado a responder o porquê. E nós começamos a questionar e entrar em parafuso, às vezes, ainda por causa de uma teologia errada, a gente pergunta o que eu fiz. O que eu fiz? Tem certas coisas que acontecem comigo, parece que pontuaram assim, pum, é você, pá! Isso acontece com você. E às vezes Deus não responde. Às vezes Deus não responde. E por um bom tempo, muitas vezes ele fica em silêncio completo diante dessas coisas. Meus amados irmãos, é justamente sobre a soberania de Deus total sobre a nossa vida e sobre o sofrimento que nós vamos refletir um pouco aqui nesta noite. Eu usei aqui um texto de Jeremias, mas antes eu quero refrescar algo à nossa memória, que a situação que eu passei, estou passando ainda em relação ao meu pai. Algo que veio de repente, repentinamente, tudo estava bem, tudo estava tranquilo, tudo correndo dentro da normalidade. Meu pai, cheio de vigor, embora com seus 90 anos de idade. Encontrei ele na cama, já roxo, totalmente demasiado, com saturação 63, já entrando em coma e morrendo. Morrendo em minhas mãos. Rapidamente, meus filhos foram para lá. E estávamos totalmente impotentes diante da situação. Enquanto alguns atendiam, outros oravam. E a situação ia piorando. Chamamos o resgate, dali meu pai foi para a emergência. E a nossa vida de tranquilidade, vamos assim dizer, né? Porque lutas a gente não sabe o que é ficar sem luta. Mas de uma tranquilidade em casa, ela virou uma verdadeira tormenta, irmãos. Vocês não imaginam. Virou de cabeça para baixo totalmente. Totalmente. Lá estava eu na emergência, a médica me chamou, conversamos, sempre trabalhei em hospital, conversei com ela, ela abriu os arquivos, abriu o computador, foi me explicando, me mostrando a radiografia, seu pai está com septicemia, uma infecção generalizada, foco pulmonar. Para quem que está visitando aqui, não estava a par, né? Os rins dele estão parando, os rins parando, o coração com 27% de ejeção. E não há o que fazer, eu quero que o senhor autorize que nós vamos ter que entubá-lo. Ele vai ser entubado, e eu estou pedindo uma vaga para ele na UTI, de lá ele provavelmente não saia. Se não entubar, ele morre. Se entubar, ele pode morrer, a chance é grande. Irmãos, nós sabemos quantos jovens, principalmente na época da pandemia, foram entubados e morreram. Jovens, muitos jovens não resistem a esse processo. A UTI, não queira ir para a UTI um dia. É um mal necessário, você tem que ir para lá às vezes. Mas é algo terrível, irmãos. Eu trabalhei ali. O ser humano ali fica numa situação totalmente entregue e degradante. É o que acontece na UTI. E quando você recupera a sua consciência, você só vê parede, luzes, e fica escutando o bip do monitor cardíaco, caso seu coração pare. E ela falou, você tem que decidir, e a pior coisa, irmãos, é você viver sob pressão, ter que tomar a decisão, ser responsável pela vida de outro, que não é a sua, a de outro que não tem condição de responder, e principalmente quando esse outro é seu pai, e você tem irmãos que não estão capazes de decidir nada, estão longe,
E a sua decisão, se der certo, é aplauso, se der errado, é pedrada. E ali estava aquela situação, e o mais grave é que eu tinha minutos para decidir. O senhor tem que decidir logo. E ali em espírito eu orei, virei para ela e falei, olha, doutora, faça o que tiver que ser feito. Pode entubar e mande ele para a UTI. E ali meu pai foi para a UTI, ficou dias e dias e dias na UTI. Ele foi sedado, que é, aqui entre aspas, um coma induzido, para que você entenda a linguagem. E ali, sondado, sonda vesical, e nesse inteirinho o rim dele começou a parar. Ele entrou em falência renal. O rim parou. O pulmão não funcionando. Os rins e o coração, tudo ligado. E o médico falava para mim, olha, se eu der líquido, enche o pulmão e ele morre afogado. Se eu não der líquido, o rim para de vez, a ureia sobe e ele vai entrar em coma e morrer. Então, é como se o seu pai estivesse numa corda com uma grande vara na mão e equilibrando para cá, caindo, jogando para cá, caindo. Esse é o estado do seu pai, com mais de 90 anos, e não havia chance. E ali, meus irmãos, era hospital toda hora, vai para lá, vai para cá, noites e noites sem dormir, e me assolando o cuidado da igreja, a preocupação com a igreja, a preocupação com os irmãos, a preocupação com a minha esposa, a preocupação com os filhos, os netos e tudo mais. As finanças da igreja, como estavam as contas da igreja, como estavam as ovelhas, aqueles que a gente tinha que conversar, aqueles que a gente tinha que aconselhar, tudo isso num turbilhão de uma hora para outra, como uma inundação em minha vida. E eu medito na palavra de Deus ao longo do ano. E o livro que eu estava meditando naquele dia era o livro de Jó. E especialmente o capítulo que dizia: o que eu temia aconteceu. Era justamente esse capítulo que eu estava lendo quando aconteceu isso com meu pai. E realmente, o que eu temia aconteceu. Porque só quem ficou com a mãe 1 ano na cama, trocando fralda, dando banho, com ela gemendo a madrugada inteira, sabia o que seria passar de novo isso com o pai. E eu acho que era o mesmo temor da minha esposa. O que eu temia estava caminhando a acontecer. Fui na UTI, o médico falou, olha, avisa aos parentes que ele vai morrer. Aí começou a brincadeira, vamos assim dizer, entre aspas. Liguei para os parentes, eles vieram do Rio de Janeiro, chegaram ali, despediram, choraram a morte do meu pai. E eu chorei a morte do meu pai. O médico avisou, ele não vai sair daqui vivo, ele vai morrer. Meus parentes que são médicos, a família toda de tradição, muitos médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, todos da saúde, todos. Ou é da saúde ou é militar. Iam lá, meu primo que é neurocirurgião e minha prima foram até a UTI, olharam, vieram, me abraçaram, falei, Ricardo, você fez o que você pôde, você fez o certo, seu pai está morrendo, meu tio está morrendo, meu tio é um guerreiro, meu tio vai morrer, mas fique em paz, você fez o que tinha que fazer. Chorei a morte dele, fui para casa. Cheguei em casa, passou alguns dias, um belo dia eu entro na UTI, está meu pai, extubado, tiraram o tubo, tiraram a sedação, e eu entro na UTI, está ele sentado na poltrona na UTI,
brigando com as enfermeiras porque não tinha uma televisão para ele assistir o jogo do Super Fluminense. Quero ver o jogo. Cadê o jogo? Cadê a televisão? E o médico falou, olha, Ricardo, o jovem quando morre entubando, às vezes morre estubando, mas ele estubou, saiu da sedação e não saiu louco, saiu lúcido. Ali eu vi um milagre de Deus, mas o médico persistiu, mas ele vai morrer, tá? É só cuidados paliativos. E aí meu pai foi para o quarto. Quem ia morrer foi para o quarto. No quarto, o médico me chamou, o novo médico, geriatra, eu sou o doutor fulano de tal, vou acompanhar ele. Olha, eu tenho que dizer a verdade para você, seu pai nunca mais vai andar e ele tem 3 dias de vida, ele vai morrer, tem 3 dias de vida. Eu falei, ok, doutor. Profissionalmente é verdade, mas eu quero dizer para o senhor que eu sou pastor e eu vou orar por ele, eu creio que Deus pode dar livramento a ele, porém, eu quero ele com uma vida digna. Eu quero, né? Eu vou escolher o que eu quero, tá? Eu não quero que Deus deixe ele na cama, tá, Deus? Eu estou escolhendo. Eu quero que ele saia de lá bem e andando. Porque, afinal de contas, qual o sentido de um cristão ficar na cama, numa situação lastimável, e, convenhamos, lá no fundo, né? Meu Deus do céu, tudo de novo. Não, eu quero ele bom. Ou o senhor o leva. E eu falei para o médico, olha, eu orei. Eu quero meu pai bom, ou que o senhor o leve. E o médico falou, não, ele tem 3 dias de vida. 3 dias de vida. 7 dias depois, o médico falou, ele tem 3 dias de vida. Eu falei, mais 3, mais 3. E aí passou 10, passou 15. E o médico me chamou e falou, olha, eu vou mandar ele para casa. E ele vai para casa. Mas, ó, Ricardo, ele vai para casa para morrer. É para ele poder morrer em casa, com vocês. Ele não vai poder andar, não vai poder comer direito. Eu estou mandando ele para morrer. Eu falei, doutor, ok, pode falar a verdade, vou continuar orando. Chegou o dia da alta, resumindo, o médico falou para mim, olha, não sei o que vai acontecer, porque eu não sou Deus. Eu não sou Deus. E por que eu conto essa história? Eu não entendi nada. Não entendi nada. Não sei dizer a você onde isso vai dar. E o que eu temia aconteceu. Meu pai está na cama. A primeira troca que eu fiz nele hoje foi triste, muito triste, para mim e para o meu pai. Um homem que eu nunca vi nu. Muito triste, irmãos. Muito, muito mesmo. Muito. E eu pergunto, Senhor, para que isso? Por que isso? Eu dei 2 opções. E Deus fez a que eu não queria. A que eu não queria. Pode ser que eu me surpreenda. Ele ficou em pé hoje. Ficou em pé. Colocamos ele de pé e ele conseguiu ficar. Meu pai é um guerreiro. Mas, sinceramente, não estou entendendo. E muitas coisas a gente não entende. Assim como no texto que nós lemos. Deus, ele diz aqui, o centro desse texto, são os versículos 10 a 14, quando Deus diz, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós, outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu é que sei que pensamento
tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Em outras palavras, eu é que sei o que estou pensando fazer a seu respeito, diz o Senhor. Ou não queira ensinar o que eu devo fazer a seu respeito, diz o Senhor. Quem somos nós? Meras criaturas, seres humanos, pecadores, falhos, pequenos, frágeis, passageiros. Quem somos nós para dizer o que o Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas, aquele que contou os nossos dias, aquele que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça e quantos ainda restam na minha, aquele que sabe até onde vai o curso da minha vida e da sua, aquele que sabe o amanhã e é perfeito nos seus desígnios e é justo em tudo que faz, aquele que é totalmente santo, aquele que é imutável, aquele que faz e acontece, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que pegou o pó da terra e formou o homem e soprou na narina dele o sopro de vida e ele se tornou alma vivente. Aquele que enviou o seu Filho, que se fez carne, que habitou entre nós, que deu a sua vida na cruz e nos salvou e planejou algo maravilhoso para nos salvar. Quem somos nós para ensinar a Deus o que Ele deve fazer? Quando nós lemos o capítulo 29 de Jeremias, primeiro precisamos entender quem era Jeremias. Jeremias era sacerdote, mas Deus chamou ele também para profeta. No capítulo 1, versículo 1, diz que ele era da família sacerdotal. Mas no versículo 6, Deus diz que antes que ele nascesse, Deus chamou ele para profeta. Antes dele nascer. E confirma o chamado dele poderosamente. Mas era um chamado inusitado e diferente. Jeremias foi chamado para ficar sozinho. A vida de Jeremias era um clamor, a vida de Jeremias era uma vida de sofrimento. Ele foi abandonado, ele foi desprezado. E quando Deus chama ele, olha que coisa terrível, capítulo 16, Deus diz, olha, você não vai casar, você não vai ter mulher e você não vai ter filhos. Jeremias, pejorativamente, é chamado de profeta chorão. Porque no livro de Jeremias está recheado de lágrimas, de lamento. Aliás, ele escreveu um livro chamado Lamentações. E por que esse choro? Por que esse lamento? Porque Jeremias via o pecado do seu povo. Ele anunciava, conclamava, arrependei-vos, mudem, mudem. Mas o povo não ouvia. Ele foi agredido. Ele foi jogado num poço de lama, ficou atolado lá dentro. E se não fosse o etíope Ebed-Meleque lembrar do profeta, ele morreria ali atolado. Mas Deus não esqueceu de Ebed-Meleque. Lá na frente Deus diz a Jeremias, vai lá e avisa Ebed-Meleque que ele ia preservar a vida dele e a família dele. Deus não se esquece de nada, Ele é perfeito em tudo. Mas Jeremias, ele foi esse homem, o ministério dele demorou 40 anos aproximadamente. Ele passou por vários reis, os últimos reis de Israel, de Judá, foram da época de Jeremias. Jeremias era um profeta do sul, do reino de Judá. O reino do norte caiu primeiro, já havia caído. Ele profetiza 70 anos depois da morte de Isaías.
esse Jeremias, o profeta, não chame ele de chorão, porque o seu choro era o lamento de uma alma aflita, porque ele estava vendo a destruição, ele estava vendo o cativeiro, ele estava vendo tudo aquilo, e Jeremias, aconteceu com ele o que aconteceu com poucos profetas, porque ele viveu para ver a profecia dele acontecer. Ele viu a destruição, a cidade queimada, o templo destruído. Ele viu tudo isso. E o povo não deu ouvidos ao profeta Jeremias. Jeremias, ele morre apedrejado, segundo a história, no Egito. Ele é levado por rebeldes dentre o povo até o Egito, e lá ele é apedrejado até a morte. Ele foi contemporâneo de Sofonias, Abacuque, Daniel e Ezequiel. O livro fala de um clamor ao arrependimento. O arrependimento de um povo escolhido por Deus, e esse Deus chamando esse povo para que se arrependesse e se aproximasse dele, ou que estivesse junto dele. O capítulo 29 começa com uma carta, e a primeira parte desse sermão está justamente dos versículos 1 até o versículo 10. Versículo 9. Quando Jeremias manda uma carta para os cativeiros da Babilônia. Nós lemos isso. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, profetas, todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Eu não vou ler de novo, mas era mais ou menos o seguinte a carta. Olha, veja bem, Jeremias está mandando uma carta para o pessoal que já estava lá, porque Nabucodonosor levou um punhado de gente, depois levou outro punhado e depois destruiu tudo. E ele está escrevendo para o pessoal que já estava lá no exílio. E por que ele escreve? Porque se levantaram muitos profetas. E os profetas, eles estavam falando o seguinte: olha, fiquem tranquilos, isso aí vai passar rápido. Vai passar rápido. Levantei eu e minha esposa: amor, vai passar rápido. Ele está na UTI, o médico falou que ele vai falecer. Vai passar rápido. Fique em paz. Chorei a morte dele, fiquei triste. Fique em paz, vai passar rápido. E nunca que passava. Nunca que passava. Eu queria que passasse logo, irmãos. Mas quanto mais eu queria que passasse, mais o peso da luta vinha. Era o meu desejo que passasse mais. Mas não era o desejo de Deus que passasse logo. Ele que sabe o pensamento que tem a nosso respeito, diz o Senhor. E Jeremias escreve para eles: olha, os profetas estão dizendo aí que isso aí é uma marolinha, que vai passar logo, né? Que está tudo bem, daqui a pouco vocês vão sair do exílio. Aí Jeremias escreve: não. Ó, casem, tenham filhos, plantem jabuticabeira e chupe a jabuticaba. Não é jabuticabeira que está aqui, né, irmão? É para você entender que a jabuticabeira demora a dar fruto. O que Deus está falando aqui é o seguinte: você vai plantar a árvore e você vai ficar tanto tempo aí que você vai comer o fruto da árvore que você plantou. Planta a árvore e coma do fruto. Pega a sua filha e casa entre vocês, para que não acabe o povo de vez. Continuem aí estudando a língua hebraica, tá? Pegue os seus filhos, casa com mulheres do povo, comprem terrenos, orem pela paz da Babilônia, porque a paz da Babilônia vai ser a tua paz. Em outras palavras, não adianta espernear, porque vai levar 70 anos. Está escrito aí, capítulo 29. Vai levar 70 anos. Em outras palavras, não vai ser rápido. Vai demorar. Então,
Fique tranquilo. Não adianta espernear. Vai demorar. E não dê ouvido a esses profetas que profetizam segundo o que você quer ouvir. É o resumo dessa carta, é isso. Porque, irmãos, nós gostamos de ouvir coisas boas, né? Eis que eu digo, prosperarás. Eis que eu digo, vai dar tudo certo. É legal, né, quando você vem na igreja, pastor, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Todo mundo gosta de ouvir isso. Aí chega o estraga prazer e fala assim, olha, irmão, o negócio... Ah, lá vem esse cara, só fala coisa ruim. Só fala coisa ruim. Eu queria ouvir uma palavra doce, uma canção de ninar, né, que está tudo bem comigo, mas não ouvi isso. E Deus fala, Jeremias, diga para eles, tá, se prepararem. Se preparem. Se espernear é pior. Espernear é pior. Casa, compra terra, planta árvore, come o fruto, tenham filhos, porque não adianta, vai ser 70 anos, porque o que Deus determinou, não tem como você impedir. O Senhor diz, operando eu, quem impedirá? E aí chegamos no versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. A boa palavra dele era isso. Vocês vão ficar lá 70 anos. E quando completar os 70 anos, eu vou trazer vocês de volta. E aí Deus fala, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Não são os profetas, né? Não são os coaches, não é aquele povo, é Deus que sabe. E nessa segunda parte aqui nós vemos que Deus é soberano sobre a nossa vida e Ele fará de tudo para nos trazer perto dEle. Meu irmão, se você veio aqui esta noite, passa por uma fase distante de Deus. Talvez você esteja orando pouco. Talvez você esteja meditando pouco nas suas palavras. Ou talvez esteja tão distante que você esteja se portando como se não conhecesse a Deus. Mas se você é dele, se você foi eleito por ele, se você é dele, se você creu em Jesus Cristo, ele fará de tudo para trazer você. Ele te arrastará com cordas de amor, com laços de misericórdia e graça, que fluem da sua bondade, Ele te arrastará para perto dele, não é você que vai para perto dele. Ele é o bom pastor conhece as suas ovelhas. Seu cajado nos traz para perto, sua vara nos consola. É bom sermos disciplinados, é bom quando passamos lutas, é bom quando passamos tempestades, porque elas provam que nós somos de Deus. E de alguma forma Deus será glorificado sempre. De uma forma ou de outra, Deus será glorificado. Eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Deus está falando a Israel, eu que sei. É pensamento de paz e não de mal. Embora parecesse que Deus era mau. Veja bem, está mandando eles para a Babilônia. Rebentou com a cidade amada. Jerusalém, a cidade de Deus, o templo, a casa de Deus. Deus queimou tudo. E aqui está dizendo que é um pensamento, ou seja, o que ele quer para aquele povo era algo de paz e não de mal. Como pode isso?
Como pode? Talvez você esteja dizendo, pastor, o senhor é pastor, né? Mas o senhor não sabe a minha situação. Irmãos, não interessa se a pessoa é pastor, se é presbítero, se é diácono, somos todos servos. Somos todos servos, todos somos cristãos, e todos passamos pelas mesmas aflições e tribulações de vida. Mas o que eu garanto para você é que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, no versículo 18, que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Em Romanos capítulo 8 também, versículo 28, agora não é o 18, mas o 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. A luta coopera para o bem. O sofrimento coopera para o bem. Para o seu bem, para o bem daqueles que estão ao seu redor, para o bem da igreja, para o bem de todos nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus começa a ser glorificado em meio ao turbilhão da tempestade. Ele começa a ser glorificado quando você vê o amor da igreja, o amor dos irmãos em oração. Você começa a ver pipocando irmãos lá, eu vou dormir hoje aí no seu lugar, pastor, eu vou dormir aí, e começa a vir os irmãos, e você começa a ver como Deus é exaltado na tempestade. Como a igreja é fortalecida na luta. Como os irmãos são edificados. Como irmãos que você não imagina estão ali. Como novos convertidos estão ali. E de repente você vê um corpo inteiro se movendo. E Deus sendo exaltado. E Deus sendo glorificado. E o nome dele sendo colocado e bendito para sempre nas alturas. Diante de médicos, diante de enfermeiros, diante de pessoas. Como diante dos babilônios. Quando Deus diz, ore pela paz, dê exemplo lá. Sejam luz na Babilônia, sejam luz no meio das trevas, sejam luz no meio do exílio. Eu sei o que eu penso a vosso respeito, é pensamento de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Que fim é esse que eles desejavam? Eles desejavam coisa boa, não é? Alguém deseja coisa ruim aqui? Não, né? Todo mundo deseja coisa boa. Só que para Deus te dar coisa boa, Ele sabe como fazer. Eu quero a conversão de fulano, e às vezes Deus traz o fulano, mas não como você imagina que Deus vai trazer. Como Mônica orava por Agostinho. E agora a gente compreende porque que Deus diz que a gente não sabe pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E você ora A, mas o Espírito, ele diz B. E te dá exatamente por outro caminho que você não imagina, como aconteceu na vida de Agostinho e de muitos outros. Deus, ele sabe o que faz para dar a você o caminho que você deseja, que é o caminho de paz. E às vezes, para Deus te abençoar, às vezes você diz, eu quero servir a Deus, ou isso, ou aquilo, e aí Deus começa a mover a sua vida na luta, na batalha. Ele começa a forjar a sua vida na batalha, para te encher de poder. Ele começa a agir na sua vida. E aí vem o resultado, que maravilha, que é o consolo para todos nós. Então me invocareis. Como é bom. Como as lutas fazem a gente orar 10 vezes mais. Então me invocareis.
por que era necessário eles ir para a Babilônia? Eles pararam de invocar o Senhor. Eles continuavam tendo o nome de Deus, eles continuavam o povo do Senhor, mas estavam relaxados, estavam apáticos, haviam parado. E aí Deus vai, olha como Deus é sábio. Por isso quer dizer, eu que sei o que eu estou fazendo, eu sei o pensamento a vosso respeito. Aí Deus vai, pega, ó, só tem um jeito de vocês se animar, vou jogar vocês na Babilônia. Não, vai para lá. E aí, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É porque muitas vezes as nossas orações, elas são muito frias e vazias. Mas quando vem a tormenta, você começa a gritar do coração da sua alma. Então me buscareis e achareis. Deus se revela na tempestade. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Repare, não é o povo que queria buscar Deus, não. Deus faz uma situação, é Deus que atrai a eles para que eles busquem. Como Deus é maravilhoso, Ele ainda faz com que você busque. E aí, naquela situação, Deus diz: então me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Que Deus maravilhoso, que consolo, que Deus lindo, que não desiste de nós. O apóstolo Paulo diz que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor, nem a tribulação, nem a morte, nem a fome, nem a espada, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem criatura nenhuma pode nos separar do amor de Deus. Nas dificuldades não pense que Deus deixou de amar, não. Deus ama até demais, e é por amar que Ele faz com que você venha e busque com algum propósito, para que Ele seja glorificado. E me achareis, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde mandei para o exílio. Vocês vão ter que ficar lá, é o que Deus disse, vocês vão ter que ficar lá, para que eu possa trazer vocês para perto de mim. E aí, quando vocês me buscarem de todo o coração, quebrantados, vocês me buscarem, eu trarei vocês de lá. E mudarei a sorte de vocês, diz o Senhor. E aí o texto termina, o texto que nós lemos, em versículo 15, vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas, mas assim diz o Senhor, a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, faluzei como figos ruins, que de tão ruins que não se podem comer. E o versículo 19 diz, porque não deram ouvidos à minha palavra. Em suma, Deus diz, olha, dê ouvido às minhas palavras e vão para o exílio, sosseguem lá, descansem em mim, e aqueles que não ouviram a minha palavra e não foram para o exílio, eles morrerão na espada, na fome, na peste, porque não ouviram a minha palavra. Quando nós lemos esse texto, nós podemos aplicá-lo poderosamente, de várias maneiras, obviamente, para a nossa vida. Eu já apliquei na minha, lógico.
entendendo que eu não posso ficar ansioso com o tempo que a luta vai demorar ou não. Descanse em Deus, deixe as coisas acontecerem. Busque ao Senhor e tente glorificá-lo na luta. Precisamos tirar proveito das dificuldades. Mas para todos nós aqui, duas coisas importantes precisamos entender. Deus está no controle total da sua vida. Você que veio aqui hoje, Deus está totalmente no controle da sua vida. Ele não perdeu o controle. Ele nos ama individualmente, cada um de nós. E Ele sabe como lidar com cada um de nós. Quando as coisas acontecem e nós não temos resposta, devemos descansar nele. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem reto, temente a Deus, que se apartava do mal. Deus dá testemunho de Jó. Satanás resolve pedir autorização para tocar em Jó, e Deus permite, porque nenhuma luta acontece se Deus não permitir. E aquele homem, ele tinha, apesar de ser um homem justo, temente a Deus, a teologia de Jó é que era o problema. Ele achava que fazendo tudo certo, e ele fazia tudo certo, e ele achava que ele não passaria lutas, nem tempestades. E quando a luta veio sobre ele não entendeu nada. E você vê todo o livro de Jó, aquele embate, os amigos dele acusando ele de pecado, ele dizendo, eu não fiz nada, eu não sei o que está acontecendo. E realmente nem sempre é um pecado a luta. Às vezes Deus só quer se manifestar de uma forma mais profunda a alguém. Deus quer trazer para falar algo. E no caso de Jó, realmente. E Jó passa o livro inteiro, os amigos azucrinando a cabeça dele. Ele nunca soube o que aconteceu lá. Satanás falando, Deus provando, ele nunca soube daquilo. E o livro de Jó tem 42 capítulos, 38, até o capítulo 38, Deus não responde nada para Jó. Absolutamente nada. Jó pergunta, Deus não responde, Jó fala, Deus não responde, ninguém. Deus não abre a boca para falar com Jó. Isso é que é terrível. Jó passando, se coçando com telha lá, é dor, é tudo, perdeu tudo, e Deus não responde a ele. Aí é que é angustiante, né? Entendeu? Quando vai acabar, nada. No final do livro, Deus responde. E você está pensando que Deus responde como? Como Jó queria? Não. Deus poderia, no final do livro, falar, Jó, meu amiguinho, fofinho, lindo, isso aí eu fiz por isso, 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 Jó. Ó, Jó, vou te explicar o que foi, tá, Jó? Senta aí que eu vou explicar. Não. Deus não faz isso. O pior de tudo é que Deus responde, sabe como? Jó, senta aí, cinge o teu lombo, nós vamos falar agora. Agora você vai me ouvir. Aí sabe o que Jó fala para ele? Onde você estava? Olha o que Deus fala para ele. Onde você estava quando eu criei o céu? Olha a resposta de Deus. Onde você estava quando eu criei as estrelas? Onde você estava quando eu criei os anjos? Aqui, Jó, olha, dá uma olhadinha. Olha lá o dinossauro lá, olha lá o Belmonte. Já viu o tamanho dele? Olha o tamanho dele, olha que criatura terrível. Eu criei ele para a minha glória. E fiz ele comer erva como boi. Onde você estava, Jó? Em outras palavras, sabe o que Deus está falando para Jó? Eu que sei o pensamento que eu tenho a teu respeito, diz o Senhor. Jó não tinha feito pecado nenhum específico para acontecer aquilo, não, mas Deus queria. E aí o final do livro, Jó diz, antes eu ouvi falar do Senhor, hoje meus olhos te veem. A luta fez com que Jó conhecesse aspectos de Deus que ele não conhecia. E aí ele diz, por isso que eu me envergonho, falei de coisas ignorantes que eu não sabia. Então você pode ter certeza que Deus está no controle total da sua vida. Essa é a primeira aplicação. E na luta que você está passando, inclusive Deus está no controle. Você vai passar por cirurgia, Deus está no controle. Você vai passar por exame, Deus está no controle. Eu aprendi uma coisa, no mínimo.
Você não pode ter medo de morte. Um homem de mais de 90 anos, entubado, com rim parado, septicemia, foco pulmonar, sedado, estrupiado, coração sem funcionar. Um médico dizendo vai morrer. E a pessoa sair de lá, lúcido, está em casa, está lá deitadinho na cama. Já dei comidinha, está tudo, está lá, vou chegar lá, vou dar a ceia para ele também. Está lá, está lá. Você vai ter medo. Você tem medo de quê, irmão? Você tem medo de quê? Com todo o cuidado que você tem, você não pode acrescentar um côvado à sua vida. Confie em Deus. Confie em Deus. Não esperneia. Não esperneie na luta, não adianta. Não adianta, é 70 anos, é 70 anos. É o que Deus falou para Israel. Não adianta. Ele sabe. Agora o consolo é que Ele sabe o pensamento que tem ao teu respeito, diz o Senhor. Ele não está fazendo isso porque Ele é mau. Deus não é mau com você. Não pense isso de Deus, por favor. Não faça isso. Deus não é mau comigo. Deus é bom comigo. Deus é bom comigo. Deus é bom para mim. Deus é maravilhoso para mim. Deus continua sendo maravilhoso para mim. Deus é bom para você. Deus te ama. Ainda que Ele não me desse nada, ainda que eu tivesse só tribulação nessa vida, Deus continua sendo bom. Ele me deu o mais precioso. Ele deu Jesus Cristo a você. Ele enviou o seu Filho a você. Deus é bom com você. É pensamento de paz que Ele tem. Não é pensamento de mal. Ele vai dar o fim que você deseja. Ele vai dar o fim que você deseja. Ele está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando na sua vida. Segunda coisa é que Deus não deixou de te amar. Ele quer você perto dEle. Ele quer você mais perto dEle. Ele quer que você invoque a Ele. Ele quer que você busque de todo o coração. Ele quer que você chore diante dEle. Ele quer que você derrame a sua alma, que você dê tudo a Ele, que você dê a sua vida a Ele, que Ele dê o seu corpo a Ele, a sua alma a Ele, e busque de todo o coração. E quando você fizer isso, invocar, você vai o achar, e Ele será achado de vós, ou seja, Ele se manifestará a você. E Ele falará com você. Ele trabalhará na sua vida. Ele vai te levar ao fim que você deseja, ao bem. O amor de Cristo, de Deus em Cristo, não muda. Jamais vai separar de você. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Essa é a essência do Evangelho. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Antes por todos nós o entregou. Quanto mais nos dará com Ele todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o seu próprio filho. Ele morreu por nós. Romanos capítulo 5 diz que Deus morreu, Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Quanto mais agora. Quanto mais agora. Tu acha que Ele deixou de amar você? Tu acha que Ele quer fazer você sofrer? Ou brincar com você? Não, Deus não está fazendo isso. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. E se você entrou aqui hoje e ainda não conhece esse amor, Deus ama você. Deus está chamando você. Deus está chamando você com laços de misericórdia e de amor. Ele trouxe você aqui essa noite porque Ele te ama. Para que você ouvisse essa mensagem. Não importa o que você esteja passando. Deus usa a tempestade da sua vida para salvar você. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. E eu quero que você, ainda aonde você está, seja qual for a tempestade da sua vida, o que você passa, e você ouviu esta mensagem, reflita no que foi dito aqui. Reconheça o agir de Deus e o tratar de Deus. Descanse em meio à tempestade.
Descanse em meio à tribulação. Descanse. Só cristão pode fazer isso. Bomba caindo de um lado, bomba caindo do outro, míssil caindo do outro, e o cristão está lá, intacto. Descansa, Beatriz. Descansa, descansa. Descansa, irmã Helena, descansa. Descansa. Descansa, irmã Celeste, descansa. Todos vós que passam por tribulações, descansem. Descansem. Aguardem Deus. Confiem nele, busquem a Ele, orem a Ele. Clamem a Ele. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu é que sei. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela luz da Tua palavra em meio às trevas. Obrigado, Senhor, pelo pulsar do Teu Espírito em meio às lutas. Senhor, que Teus servos aqui nesta noite, Senhor, entendam que o Senhor sabe como fazer na vida de cada um deles. Que o Senhor está agindo poderosamente, Senhor, em cada vida aqui pelo Espírito Santo. Ah, Senhor Jesus, eu te peço, mostra o quanto Tu amas a cada um de nós. Nesta ceia, Senhor, diante deste sacramento tão importante, que isso venha trazer, Senhor, a nosso coração o poder do corpo e do sangue de Cristo derramado por nós, que fazem a nossa luta corar de vergonha diante da cruz sangrenta de Jesus Cristo, diante do espetáculo do Salvador, carregando sobre si a ira divina em meu lugar, zombado e humilhado por todos naquela cruz. Ah, meu Senhor, ah, meu Senhor, Senhor, o Teu sacrifício é tão infinito diante de Deus para nos salvar, que faz com que as tempestades da nossa vida se tornem tão insignificantes. Como Paulo disse, se tornem leve e momentânea tribulação. Que tragam um peso de glória para nós. E ainda que não tenhamos a resposta, que descansemos em Ti. Que vivamos a nossa vida, caminhemos diante de Ti, buscando de todo o coração, clamando, aguardando a Tua manifestação em nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.